Aí eu trouxe aqui um princípio para os irmãos que se chama o princípio do mercado de brocas. A gente fazer a nossa dinâmica. Diz assim, ó. Certa fábrica de brocas aprendeu a seguinte lição: não há mercado para brocas, apenas para furos. Este é um princípio importante que nos lembra de não confundir a missão, que é a mensagem, com os métodos. É preciso prestar atenção nos resultados e não em fórmulas. Nossa atenção deve estar voltada para o todo. Se a gente observar, eu trouxe esse princípio aqui, é um princípio, era uma empresa, ela estava numa reunião, e esse CEO foi receber uma pessoa que ia palestrar nessa empresa, e aí eles estavam muito felizes, mostrando os dados, que eles estavam vendendo muitas brocas, né? A broca, aquela coisinha, vocês não sabem o que é broca, né? É que quando eu fui ler, eu pensei, o que é broca? Tive que procurar, porque eu não sabia o nome do negócio. Aí não tem um mercado para brocas. Eu vou comprar uma broca hoje. Não é assim que funciona. Tu quer uma coisa para fazer um furo na parede. Se amanhã criar uma coisa melhor para criar um furo na parede, digamos que seja laser, tu não vai mais usar a broca e muito menos a furadeira. Porque a gente está buscando um método melhor de fazer um furo na parede. O que significa que esse princípio nos ensina que os métodos mudam, mas a mensagem, que é a nossa missão de pregar, não vai mudar. Pregar a palavra sempre vai ser uma incumbência da igreja. Nós precisamos pregar a palavra, seja em qual geração for. O que essa geração nos oferece para pregar hoje? As redes sociais? Eu preciso ter uma rede social? Não. Nem Jesus nos obriga a ser crente, a gente não vai obrigar alguém a ter rede social. Não precisa ter rede social. A gente precisa entender que isso muito em breve vai mudar. A geração alfa é de 2010, a princípio, segundo os estudiosos, os psicólogos aí que estudam todas as questões, vai até 2025. Depois vai vir a outra nomenclatura. Isso depende muito da literatura, Isso muda bastante, inclusive os anos ali, eles meio que vão mudando dependendo da fonte. O que significa, irmãos? Hoje, por exemplo, uma empresa. Alguém tem empresa aqui? Não? Tudo bem. As empresas, por exemplo, elas podem optar hoje estar nas redes sociais. A mãe tem a empresa, né, mãe? Não está na rede social, o Instagram está parado da nossa saboaria. As empresas podem optar hoje. Tem gente que tem empresa e diz, não, mas a minha empresa não tem rede social. Tudo bem. Provavelmente a gente está vendendo menos por causa disso. Porém, daqui uns anos, se a empresa não estiver na internet, ela não existe. Não é que ela vai optar estar, ela não vai existir simplesmente porque ela não está na internet. A pessoa não vai saber que existe uma empresa, entendeu? Então a gente precisa entender que isso vai mudar muito em breve, ou seja, os métodos vão mudar de falar a palavra. Muda a forma que eu falo. Por exemplo, o Moisés falou aqui ontem que muda a forma de você explanar de acordo com a sua personalidade, muda a maneira de se abordar alguma coisa. E muda a forma de pregar também, mas a mensagem não vai mudar. Se a gente vê uma pessoa pregando de uma maneira tradicional, que é aqui no púlpito da igreja, ela estiver falando asneira, essa palavra não vai valer de nada, porque ela está falando heresia. Agora, se eu tenho um jovem que está na internet pregando com humor, por exemplo, mas está falando da palavra, essa pregação dele é válida, mas o método é diferente.